Me chamo Micaela Bezerra, sou uma mulher transexual, natural da Zona da Mata de Pernambuco, há 5 anos e 8 meses morando aqui no Vale do São Francisco, onde sou a primeira estudante transexual da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco. E hoje vou contar um pouco de minha história para vocês. Sou a Micaela, prefiro que me chamem de Mica, estudante de Ciências Sociais, licenciatura, aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, natural da cidade de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata de Pernambuco. Me mudei em 2013 para iniciar o curso aqui na Univasf e foi uma época de grandes mudanças na minha vida, porque até então eu nunca tinha saído da casa dos meus pais, não tinha assumido ainda a minha identidade de gênero feminina para a minha família, mesmo já vivendo nas ruas de Vitória de Santo Antão e do Recife e cidades próximas, como Micaela, mas em casa ainda era aquele filho, aquele menino. O primeiro desafio foi me sentir segura de enfrentar a sociedade, porque moramos no país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E a expectativa de vida de uma mulher trans ou travesti no Brasil é de apenas 35 anos. Quando eu tinha 16 anos e ainda vivia como um menino, eu sofri uma tentativa de assassinato na minha cidade natal. Era por volta de 10h da manhã. Eu estava caminhando numa avenida da zona oeste da cidade, quando comecei a ser seguida por um rapaz que estava me xingando de palavras de baixo calão e de vários xingamentos e ameaças, mas eu não me desesperei porque estava de dia e era apenas um rapaz. Eu tinha 16 anos, eu creio que na época ele deveria ter seus 18 anos no máximo. Só que andando alguns quarteirões à frente, eu percebi que estava se aproximando mais 2 homens, juntamente com um rapaz que estava me seguindo. E quando eles viram que eu os vi, eles falaram: agora tu vai morrer, viado. Chegou a tua hora, a gente vai matar essa desgraça. Então assim, o que eu consigo lembrar, isso foi há 22 anos atrás, é que na hora nem eu mesma sabia porque eu estava passando por aquilo tudo, mas o instinto de sobrevivência me fez querer correr. E nessa tentativa de fuga, eu tropecei o meu pé e caí com o meu cotovelo direito no chão, onde ele teve uma lesão e eu precisei fazer algumas cirurgias reparadoras, juntamente com algumas sessões de fisioterapia. E eu falo para vocês, não foi fácil, porque eu não tive o apoio da minha família, não tive o apoio de amigos, não tive um acompanhamento psicológico, então eu suportei tudo sozinha. Hoje eu falo disso de uma maneira mais tranquila, porque já fazem muitos anos, 22 anos, mas o medo de sofrer um novo ataque ainda existe, porque várias irmãs e irmãos de luta são assassinados, espancados, violentados todos os dias. Isso eu estou falando na violência física e na perca da vida, por ódio, para intolerância, fora as violências verbais e psicológicas que sofremos todos os dias numa sociedade tão machista, tão patriarcal como a nossa. Eu lembro que a minha vida escolar todinha foi tendo brigas com os meninos da escola, do colégio, da minha turma, com professores, diretores, diretoras e todo o corpo funcional das escolas e colégios onde eu passei. Porque na minha época de infância e adolescência não tinha nada sobre ainda na literatura
tão divulgado sobre gênero e sexualidade. Na minha época era tudo viado e sapatão. Não tinha essa de ser gay, de ser lésbica, de ser travesti, de ser transexual, de ser bissexual. O que a gente da militância trans fala é que ser trans e passar pela fase escolar é mesmo que você está mergulhando no inferno. Porque, como eu já havia falado, né, você sofre desrespeito desde o porteiro aos professores, ao coordenador, coordenadora pedagógica da escola e diretor ou diretora. E sempre você é a culpada porque você está querendo ser quem você não é. Como eu ouvi de vários professores e professoras e diretores. É porque vem um misto de coisas, sabe? Que eu nem sei mais. Eu estou falando bem? Isso vai te dar trabalho, né? Eu estou parando, né? Tem certeza que eu estava falando bem? Eu tenho alguns relatos, né, fortes, que quando eu falo, a maioria das pessoas ficam, nossa, você passou por isso tudo, tal. Na época dessa tentativa de assassinato que eu sofri, em casa eu falei para os meus pais que foi uma tentativa de assalto. Estavam querendo roubar meu boneco, que era de marca. Porque eu não poderia chegar para um pai e para uma mãe que foram criados na zona rural, na agricultura, que não tinha um estudo tão de um nível elevado. Meu pai não tem nem a 4ª série completa e minha mãe concluiu o primário, né, o antigo primário, até a 4ª série. Chegar e falar, tentaram me matar por eu ser quem eu sou. Eles não iriam entender, porque eu me descobri trans desde muito cedo, de muito pequena. Minha feminilidade foi muito aguçada desde sempre e isso me fez apanhar muito de manhã. Ela tentava me corrigir. Aí o que é que acontece? Eu fui crescendo sabendo que o que eu de fato era algo que seria não compreendido por ela, pelo meu pai e toda a família, né? Eu sempre era a bichinha, o viadinho da rua, da escola. Eu sou a caçula de 3 filhos, né? Um irmão, uma irmã e eu. Então meu irmão também não entendendo e tendo as perseguições dos amigos dele por ele ter um irmão viado, ele descontava em mim me batendo. Então assim, se tem uma coisa nessa vida que aconteceu comigo foi apanhar. Porque apanhei de mãe, de irmão, de meninos da rua, meninos do colégio, foi uma constante briga. Aí o que é que acontece? Se naquela época eu tivesse assumido para os meus pais o real motivo dessa tentativa de assassinato, eu teria sido expulsa de casa. Consequentemente, teria caído no mundo da prostituição, como 99% de minhas amigas da época caíram. E eu relutei não porque eu ache uma vida indigna. Não, para mim, ser profissional do sexo é uma profissão como outra qualquer. Só que, no nosso país, nós sabemos bem todas as violências e todos os riscos de vida que uma profissional do sexo sofre. E outra coisa também que eu nunca admiti e nunca quis me conformar foi que a única maneira que a sociedade brasileira permite a uma mulher trans, a uma mulher travesti, para ela sobreviver e se manter, seja a prostituição. Que ela seja garota de programa porque ela queira, mas que ela tenha a opção de ser uma secretária, uma dentista, uma professora, juíza, advogada, vendedora de loja, recepcionista de uma clínica, enfim, que ela seja o que ela quiser ser. Então, mais uma vez, eu não me assumi e
com esse trauma, eu, digamos que, reprimi a minha identidade de gênero, porque eu já tive ali uma demonstração do que eu iria enfrentar a partir do momento que eu assumisse minha identidade de gênero e passasse a viver 24 horas como Micaela. Nesse meio tempo foi o período que eu concluí o meu ensino médio e tentei entrar na faculdade, não consegui. Meus pais, por retaliação pelo meu jeito muito afeminado, já tá com 18 anos e nunca ter levado uma namorada para casa, sempre ter o jeito afeminado, me reprimiram de todas as formas, não pagaram uma faculdade particular para mim, não me possibilitaram fazer alguns cursos técnicos profissionalizantes. O que eu sinto hoje é que eles tentaram me prender, me cercar, porque eles sabiam que a partir do momento que eu tivesse o mínimo de independência financeira, eu iria ser quem de fato eu sou. Como também, não posso deixar de relatar, minha mãe passou a minha vida toda ameaçando que se eu me assumisse, ela se suicidaria e deixaria uma carta para a família e para os amigos relatando que a culpa era única e exclusivamente minha. Então imagine, para um adolescente, uma pessoa que está naquela mudança de adolescência, juventude, passar por uma tentativa de assassinato, sofrer várias violências psíquicas e físicas na rua e em casa, sem apoio de ninguém, como é que vai ficar, né? Aos 20 anos eu comecei a hormonização escondido da minha família, porque eu sabia que em algum momento eu teria que enfrentar o medo para ser quem eu era, porque senão quem iria se matar seria eu, porque eu não estava mais aguentando aquela vida medíocre, fingindo ser quem a família e a sociedade sempre quis que eu fosse. Em 2002 eu comecei um curso básico de massoterapia no SENAC, na cidade do Recife. E no dia que eu fui pegar o diploma de conclusão do curso, eu subi na última laje do edifício do prédio SENAC Recife e tentei me jogar. Eu sempre falo que foi um milagre. Deus de fato existe, porque se eu estou aqui viva, escapei da tentativa de assassinato aos 16 anos e não me joguei em 2002 do edifício do prédio do SENAC, foi Deus, porque quando eu já estava com o corpo inclinado para me jogar, apareceu uma senhora, que eu não sei de onde, ela não fez espanto, ela simplesmente perguntou: moça, por favor, onde fica a secretaria? Eu desinclinei, alinhei meu corpo, olhei para trás e a respondi que eu não sabia onde era, mas que vamos procurar. Resumindo, quando eu dei por mim, eu já estava no chão, no térreo. Só fiz olhar para cima e pensar: meu Deus, como assim? Né? Nesse meio tempo também minha irmã teve os filhos dela. Eu passei a ser babá dos 2 meninos, meus 2 sobrinhos. Era o braço direito da minha avó materna, então isso, digamos que eu ganhava uma mesada tanto da minha irmã como da minha avó materna. E com esse dinheiro eu fui juntando, me hormonizando às escondidas, porque eu sabia que em algum momento eu iria ter a oportunidade de alçar voos para viver quem eu sou. E de fato esse momento demorou um pouco, mas chegou, né? Em 2013 eu tentei, imaginando, esse vai ser meu último Enem, no caso o Enem de 2012, se eu não conseguir entrar em nenhuma federal, eu vou para a Europa me prostituir. Mas essa vida medíocre de ser quem não sou, eu não quero mais para mim. Ou eu faço esse ato, ou eu me suicido.
E passei, né? Não esperava ter sido aqui na Univasf, mas Deus não comete erros, né? O destino tem suas surpresas. E quando eu recebi o e-mail da Univasf, eu me tremi todinha. Eu disse, meu Deus, houve um erro, era para ter sido para a Federal Rural de Pernambuco. Como é que isso aqui está Univasf? Eu lembro que eu fechei o e-mail, acessei novamente, abri o e-mail, eu disse, não, mas fulano de tal sou eu, CPF tal sou eu. Chorei muito, o susto de ter que sair da minha zona de conforto, Vitória de Santo Antão, Recife, onde eu tenho grandes amigos que poderiam me dar um suporte legal. Mas foi isso. Peguei a documentação que me pediram, viajei para cá, para Petrolina, na data indicada, fiz a matrícula e as aulas só iriam começar em outubro de 2013. Então eu tive 5 meses para decidir de fato se eu vinha. E o que me ajudou a vir foi o sonho que eu sempre tive de fazer uma faculdade, ter um curso superior, poder ser quem eu quero de uma forma digna e não tão perigosa. E se eu estava pronta para enfrentar a Europa, o que seria Petrolina e Juazeiro para mim? Me mudei em outubro de 2013. Foi uma surpresa aqui na instituição, né? Como eu já havia falado, sou a primeira estudante trans. Então, houve aquele burburinho. Nossa, agora tem uma trans, agora tem uma trans. A grande maioria dos estudantes e professores de início não percebeu que eu era trans, mas na aula de apresentação eu fiz questão de informar que eu era uma mulher trans, porque eu acho que se faz extremamente necessário que a população trans, travestis, ocupe todos os espaços. Eu não queria aqui estar passando, ela é cis, não. Eu sou Micaela, mulher, minha condição trans. Também eu não acho correto que a minha condição de transexual seja o que vai me definir. Não, sou Micaela, mulher na condição trans. Como uma mulher loira, como uma mulher negra, a mulher indígena, a mulher quilombola, a mulher com alguma deficiência. Mulheres na sua pluralidade, nas suas especificidades, né? Foi difícil a adaptação com os colegas, pois 100% deles nunca tiveram contato com nenhuma pessoa trans. A única referência de trans que todos tinham era ou a prostituta ou a ladrona que passou barraqueira em algum jornal sensacionalista televisivo. No primeiro período, eu fiquei, digamos que isolada, né? Quando os professores dividiam a turma, para formar grupos e apresentar seminários, ninguém nunca ficava comigo. E quando eu ia tentar me encaixar nos grupos, sempre, já está completo, já está o número formado, isso, aquilo. Eu me sentia humilhada, muito triste, muito deslocada, mas eu pensava, eu não posso perder meu foco, eu sou muito mais do que isso. Por mais que doesse, eu tentava compreender que essas pessoas nunca tiveram a oportunidade de conhecer uma pessoa trans, travesti e ver que eu sou tão gente como todos são. Não sou mais nem menos, apenas gente. Teve um grupo de meninas que, digamos, eram mais empáticas e quando viam meu desespero que eu estava sozinha, me chamava e eu ficava com elas. Hoje são minhas, a gente sempre se fala, são minhas irmãs. A gente usa o termo irmã amiga, porque ultrapassou o laço só de amizade. E foi maravilhoso, tudo começou a fluir melhor quando eu fui acolhida.
Outro grande problema foi a fonte de renda, né? Porque como para vir para cá eu falei para os meus pais que de fato eu era trans e que agora eu iria viver minha vida. Meu pai e minha mãe pediu para eu esquecer que eles existiam e esquecer o endereço da casa deles. Assim eu o fiz. Foi muito doído, porque quando eu peguei minha mala, que cruzei o muro da casa dos meus pais, eu sabia que eu não estava cortando só o cordão umbilical. Estava cortando relação de todo tipo. E que eu estava vindo para cá, para o Vale do São Francisco, por minha conta e risco. Isso, como eu falei, eu tinha um dinheiro junto. Foi o que me fez me manter aqui durante os 6 meses, o primeiro período da faculdade. Quando estava próximo de acabar o período, meu dinheiro acabou. E nesse meio tempo eu já tinha tentado arranjar empregos aqui no centro de Petrolina e de Juazeiro. E o que eu ouvi de todos os empresários, ou gerentes, diretores de lojas e departamentos era: ah, mas se você se vestisse como um menino, ah, se você não tivesse o cabelo grande, ah, isso, ah, aquilo. Não, gente, eu não estou vivendo uma personagem, eu sou Micaela, mulher. Eu não vou cortar meu cabelo, não vou tirar os adornos femininos. Não, essa daqui sou eu. Então eu estava preparada para pagar o preço máximo de ser quem eu era, se fosse preciso entrar no mundo da prostituição. Então eu me despedi dos estudantes, né, antes do fim do primeiro período e falei, ó, eu vou voltar para o Recife e só Deus sabe o que vai ser da minha vida, porque eu não arrumei emprego, não arranjei estágio, não arranjei a bolsa de assistência estudantil, porque estava voltando de uma greve. Eu não tenho como me manter aqui. Foi que apareceu um anjo de uma professora do curso. Eu não vou revelar o nome dela, porque eu não sei se ela permite. Até porque quando ela me fez o convite, ela fez o convite e eu olhei para ela e perguntei: você é louca? Ela sorriu e disse: não, eu não sou louca e não fique com medo, que eu também não sou psicopata, eu não vou lhe matar no meu apartamento. Aí ela: por que você está me fazendo essa pergunta, Micaela? Prontamente eu respondi, né? Eu disse: não, professora, porque ninguém nunca fez algo bom para mim sem querer nada em troca. E nessa hora eu comecei a chorar, né? E ela falou: ó, Micaela, eu não estou fazendo isso para ser boa, para ganhar um lugarzinho no céu. Estou fazendo isso porque eu já estive do teu lado e eu sei quão difícil é não ter apoio da família, estar num lugar estranho, contando com a própria sorte. Eu ainda falei para ela, eu disse sim, ó, mas eu não vou ter como te ajudar em nenhuma despesa. Ela falou: não, estou te convidando para ser minha hóspede. Até você conseguir um trabalho, conseguir um estágio, conseguir alguma bolsa de assistência estudantil. Você é minha hóspede. Aí combinamos, eu me mudei para o apartamento dela e eu falei para ela, e sempre falo, que depois de mais de 30 anos de vida, no apartamento dessa professora, foi o que eu vim saber o significado, o sentido da palavra lar. Respeito, amor, cuidado, compreensão. Eu sou eternamente grata a ela por essa atitude dela, porque se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui, pertinho de concluir o curso, né? Então daí eu consegui um estágio, enquanto eu estava morando com ela, consegui bolsas de assistência estudantil da Univasf. Foi isso que fez eu sair do apartamento dela e dividir apartamento com outros estudantes. Foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Agora, voltando para o âmbito
universitário, uma grande dificuldade que eu tive foi um professor, mestre em sociologia, que em algumas aulas me chamava pelo nome de batismo. Eu ainda não retifiquei meu nome judicialmente, o processo está correndo aí no Fórum de Petrolina, né? Já está faltando pouca coisa para a juíza assinar de vez e autorizar a minha retificação. Mas como eu entrei na Univasf ainda com meus documentos com o nome civil, eu procurei a direção do colegiado e expliquei minha situação, né, e pedi que fosse respeitada a minha identidade de gênero e o meu nome social. Mostrei que o MEC já reconhece desde 2012, o estado da Bahia reconhece, o estado de Pernambuco reconhece. A professora, na época, que era coordenadora do curso, não hesitou, disse que iria sim, conversou, fez uma reunião no colegiado e nessa reunião foi exposto o meu caso e todos os professores ficaram cientes que na chamada por hora iria aparecer o nome fulano, mas que os professores tivessem o respeito de me identificar como Micaela e aceitar que eu assinasse provas e trabalhos como Micaela. E assim foi, 2013.2, 2014.1, 2014.2. Em 2015 foi que esse professor começou a me tratar de forma mais pejorativa em sala de aula, constrangedora, até o ápice de me chamar na hora da chamada de fulano de tal. Algumas estudantes que o questionavam na hora, professor, o nome dela é Micaela. Ele pegava a folha da ata e mostrava para todo mundo, o nome dela é fulano. Quando ela mudar na justiça, aí eu a chamo de Micaela. Eu ficava calada, né, porque eu acho que se eu fosse questioná-lo, ele iria vir com ironia e eu poderia perder a cabeça e com isso perder toda a razão. Tentei fazer uma denúncia na ouvidoria da instituição, mas para isso, como não teve um áudio, como não teve uma gravação, necessitaria de testemunhas. E todos os estudantes que presenciaram sempre me diziam para eu deixar para lá, que isso é besteira, que isso foi brincadeira, ou que não queria se envolver, porque temendo represária dele futuramente, tanto para concluir o curso, porque estávamos no início, como em algum mestrado da vida ou seleção de alguma banca, tanto de mestrado como de concurso público. E por incrível que pareça, eu fazendo Ciências Sociais, um curso mais de humanas que existe, sofri transfobia. O que me deixa feliz fui a primeira estudante trans, fui. Levei em 2014 mesmo para a reitoria, para ser reconhecido na instituição o uso do nome social e o respeito à identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais, e isso foi aprovado no CONUNE. Hoje já existem mais umas 6 pessoas trans em diferentes cursos da Univasf, e mesmo nos cursos mais machistas, tradicionalistas, onde existem essas pessoas trans, tanto menino trans como menina trans, eles não sofrem nenhum tipo de transfobia por parte dos professores. E eu, fazendo Ciências Sociais, estou sofrendo isso tudo. E se eu refletir direitinho, eu não sei dizer para vocês o que é que me dói mais. Se foi a violência sofrida em 2 disciplinas por esse professor, ou se é a omissão de uma turma todinha, porque ele não fez isso num corredor, ele não fez isso entre uma aula e outra, ele fez isso na hora da aula com uma sala cheia de estudantes.
Isso me trouxe alguns problemas psicológicos, eu fiquei muito desmotivada no curso. Essas 2 reprovações nessas 2 disciplinas com ele ajudaram a atrasar, porque eu fiquei esperando um momento certo de pagar com outros professores, porque com ele eu não teria mais condições psicológicas de pagar nenhuma disciplina. Porque ele é muito dissimulado e não faria sentido, porque ele já tinha me constrangido, já tinha me provocado a eu perder minha cabeça. Eu não iria pagar para ver a 3ª vez. Até que depois da briga do DA de Ciências Sociais, os estudantes conseguiram afastar ele dessas disciplinas, que ele era o professor titular. Então, quando entrou outros professores para dar as disciplinas, eu paguei e passei. E pasmem, uma dessas disciplinas é Direitos Humanos e Multiculturalismo. Os questionamentos eu deixo para vocês que vão assistir esse vídeo, porque até hoje nem eu sei como é que esse homem chegou a ser titular dessa disciplina. Hoje eu estou pertinho de concluir o curso, sou bolsista do projeto Residência Pedagógica, estou no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, aqui na cidade de Juazeiro, e quero fazer mestrado, quero ir para a sala de aula, que é uma coisa que eu gosto, quero viver com dignidade e com o direito que todo mundo tem de ir e vir, sem ser violentada, seja verbalmente ou fisicamente. E aí? Tu não vai me questionar em nada. Eu queria que você contasse pra gente, se você quiser, aquela situação com a sua mãe, no velório da sua avó. No mês de maio do ano passado, essa minha avó materna, que eu era muito apegada, que eu era o braço direito dela, fazia tudo para ela e com ela, ela faleceu, né? Faleceu na tarde do dia 8 de maio. Minha irmã só conseguiu falar comigo 7h20 da noite. O ônibus para Recife sai de Petrolina por volta de 7h30, 8 horas. Então eu me desesperei com medo de não dar tempo. Corri chorando para a casa de uma vizinha. Pedi para ela para usar a internet e o computador para tentar achar passagem aérea na manhã seguinte, né, porque é só 1 hora de voo, Petrolina Recife, para que desse tempo, eu chegando no Recife, ainda ir para o interior, para a cidade de Pombos, para chegar a tempo do velório e o enterro da minha avó. Graças a Deus consegui, mais uma vez Deus agiu em minha vida, né, porque quando a nora da vizinha acessou lá o site da antiga Avianca, o Merchandise, conseguiu e só tinha uma vaga no voo. Pronto, comprei a passagem. E veio o medo, né, de enfrentar toda a família, porque assim, a família tinha me visto, todos, a última vez de menino. Saiu de Vitória de Santo Antão em 2013, um menino, iria voltar uma mulher. Mas eu disse, não, é minha avó e eu vou. Embora que quando eu chegue lá, no sítio, na zona rural, eles me expulsem, me mandem eu voltar a sair, mas eu vou. Porque se eu não for, eu não vou conseguir conviver com isso o resto dos meus dias. Eu fui, falei com minha irmã, que é a única pessoa que eu mantenho um contato muito bom, minha irmã e os 2 filhos dela, Netinho e Eduardo. Netinho está com 21 anos, Eduardo está com 17. Quando eu cheguei no sítio, tinha alguns tios e tias que moram em São Paulo, também tinham conseguido voo e estavam lá. Os irmãos da minha avó, tios e tias avós, estavam lá, primos, primas, enfim,
muitos conhecidos da família. Minha mãe não estava ainda. Eu falei com minha irmã, fui lá no caixão, fiz minha oração e fiquei na cozinha da casa da minha avó com minha irmã, já temendo o embate e a chegada da minha mãe. Meia hora antes do velório encerrar e o enterro começar, chega minha mãe com meu pai. Quando ela adentra a cozinha, ela encontra uma senhorinha, amiga da minha avó. Dona Aurora fala para minha mãe, né? Maria, meus pêsames. Minha mãe, obrigada, Dona Aurora. Maria, suas duas filhas são lindas. Gente, foi um momento muito triste, mas ao mesmo tempo muito libertador, porque parece que toda mágoa, toda tristeza que eu tinha em relação à minha mãe foi sepultado nesse exato momento. Ela simplesmente olhou para Dona Aurora e falou, não, Dona Aurora, minha filha é essa daqui. Essa Autônia aí, eu não sei nem quem é, ela deve ser filha do Cosme ou do Damião, que são primos dela. Na hora, todo mundo ficou sem entender, minha irmã. Eu parei, fiquei estática olhando para minha mãe, ela olhou para mim. Eu não sei como eu não caí, mas eu me retirei da cozinha, fui para a área externa da casa e passou um filme na minha cabeça, né? Daqui a pouco chegou minha irmã e uma prima pedindo para eu não levar isso em conta, não ficar triste, que ela fez isso com uma certa vergonha na frente de todo mundo. Tá ali o filho que ela achava que deve ser homem, mas é uma mulher. Eu disse, não, tá de boa. Mas ficou, né? Aí saiu o enterro, chegamos no cemitério, sepultamento, tal. Eu me despedi de uma tia minha em São Paulo, me despedi da minha irmã, dos meus sobrinhos e voltei para a cidade do Recife, para o apartamento de um amigo meu, para no dia seguinte eu voltar aqui para o Vale do São Francisco. E já fez um ano, né? Já tem um ano e alguns meses isso. E hoje é o que eu falei. Para mim, aquele momento ali foi onde eu sepultei toda a mágoa, tudo. Porque se ela me negou tão plenamente, por mais que eu acho que às vezes algumas amigas minhas que são mães falam, Mica, ela fez isso, mas ela estava por dentro muito arrasada, porque uma mãe ama um filho e tal. Não importa, hoje, sinceramente, pouco me importa se ela estava bem, se ela estava mal. Mas que foi um momento libertador, foi porque eu cresci sendo xingada de todas as formas por minha mãe. Eu cresci ouvindo palavras duríssimas que eu acho que ninguém deveria dizer nunca para um ser humano. E mais ainda sendo ditas por uma mãe para seu filho ou filha. Eu já tô bem. Assim, bem 100% a gente nunca tá, né? Porque todo mundo quer família, todo mundo quer um porto seguro, todo mundo quer quem tem apoio. Ninguém quer viver sozinha como uma folha seca que vai e vem de acordo com o vento. Mas todo aquele trauma cessou. Hoje o que eu sinto falta é de uma mãe, não da minha. Hoje você é realizada? Se sente realizada? Sim, hoje eu me sinto muito realizada porque estou prestes a concluir o meu curso superior. Sou a mulher plena que eu sempre fui e camuflei por anos, me neguei. Isso é o que me dói hoje, mas na terapia eu estou trabalhando isso porque naquele momento eu fiz o que foi de melhor que eu poderia fazer naquele momento. Hoje eu estou buscando meus objetivos e não me permitindo ser passada para trás, ser humilhada, ter meus direitos
negados, cerceados, porque, volto a falar, eu sou tão gente como você e como quem está vendo esse vídeo. Eu perguntei para você, se você pudesse, o que você diria para sua mãe? Olha, Luan, minha mãe tem um temperamento muito forte. Ela é escorpiana, mas o que eu falaria para ela é que ela foi uma mãe exemplar, no sentido de ser mãe da criação, como a gente fala lá na Zona da Mata, a educação de seus filhos, uma mulher íntegra, de princípios, de valores. E a mulher que eu sou hoje eu devo muito a ela e a meu pai, pela criação que eles me deram. Mas eu diria também para ela que ela só pecou numa coisa, que o amor de mãe supera qualquer preconceito, supera qualquer dificuldade. Mas com a maturidade que eu estou adquirindo hoje, eu compreendo que foi o melhor que ela poderia ter feito, ter sido aquela mãe que não soube entender ter uma filha trans, uma mulher nascida e criada na zona rural, na zona canavieira de Pernambuco. Meu pai também um homem que cresceu cortando cana, como eu falei também não tem nem a 4ª série completa. Foi o melhor que eles puderam, porque, Luan, o interessante do patriarcado, do machismo, é que ele exerce poder até na família da pessoa LGBT, principalmente na pessoa trans. Porque eu conheço relatos de pais e mães que têm seu filho trans, sua filha travesti ou sua filha transexual e os aceita. A família, tios, tias, primos, primas, irmãos e irmãs desses pais que acolheram seus filhos trans, os rejeita, deixa de chamar para aniversário, festas, reuniões familiares, vizinhos também se afastam. Então é uma pressão de todo lado, eu acho que sofre todo mundo. E com a minha família também não teria sido diferente. Volto a dizer, eu sinto falta de uma mãe, não da minha mãe nesse sentido aqui. Aí você pode estar vendo eu falar e estar se questionando, mas ela não disse que agradece? Não. Tirando o preconceito, tirando todas as violências sofridas perante minha mãe, meu pai e família, o resto eu só tenho a agradecer a criação que eu recebi deles como pessoa, independente da minha condição trans. Ponto. Eu sinto falta de uma mãe. Olha, mais de, eu digo uns 80% dos estudantes da Univasf, do campus Petrolina Centro, Petrolina Fazenda, que é o CCA, e Juazeiro, são de fora, como eu. Então, no início, doía muito quando eu via os meus amigos e amigas receber ligações dos pais. Está precisando de alguma coisa? Está tudo direitinho? Você está se alimentando bem? Está precisando de algo? Como é que está? Como é que está a faculdade? 5 anos e alguns meses aqui, eu nunca recebi uma ligação de ninguém da minha família para saber se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou viva, se eu estou morta. Isso é o que me dói, sabe? Nos períodos de festas de fim de ano, né, Natal e Réveillon, Semana Santa, me dói o coração ainda, não vou mentir, quando eu vejo os meus amigos e amigas que são de fora indo, né, para a casa dos seus pais, das suas mães. Eu não tenho para onde ir. Isso me dói quando eu vejo Facebook, Instagram de todo mundo postando foto. Mas assim, eu também tenho que agradecer a Deus, porque aqui em Juazeiro da Bahia e em Petrolina Ele me deu um monte de mães e tias que me amam, me respeitam, me acolhem. E é isso. E falei bem.